Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, trago agora a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a partir das questões 381, certo? Então vamos lá. Leitura e reflexão passo a passo. 381. Muita gente procura o Espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados de seus guias espirituais? Resposta: a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras, mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade, e convém examinar-se se não se é vítima dessas energias perversas que, muitas vezes, habitam o coração da criatura, ensanguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um gênero novo de preces que se constitui trabalho, fé, esforço e boa vontade. Então, desta forma, nós observamos que muitas vezes o que nós dizemos de perseguições espirituais são torpedos que nós recebemos, mas ativados em cima das dores e mágoas não resolvidas nossas. E aí, nós damos vida a isso. Muitas vezes nós nos damos conta que estamos discutindo conosco mesmo, com nós mesmas. E aí percebemos que trata-se de um torpedo mental, sim, mas nós demos a base e o campo para que isso acontecesse. Agora, item 5, mediunidade. Tema: desenvolvimento. Questão 382. Qual a verdadeira definição de mediunidade? Resposta: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na trajetória pela face do mundo. Portanto, a mediunidade ela pode ser um mecanismo de evolução utilizada pelo bem, com o bem e por amor nos caminhos de Jesus, de forma educada e instrutiva, certo? 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Resposta: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com a tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo da misericórdia prometida pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, nem todas as pessoas nós podemos dizer que estão de forma correta, agindo através da mediunidade.
mas aquelas que estão utilizando como pedra de tropeço para si mesmos através da sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo, irão despertar num amanhã e recomeçar de novo, de uma forma melhor e mais exata. Faz parte do caminho de cada um. 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Resposta: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque, nesse terreno, toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a afloração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Portanto, nós somos portadores de determinada mediunidade. Nos concentremos em buscar fazer o melhor dentro disto e evoluir no que nós somos portadores. Porque se for necessário, se for correto, se for útil para nós, receberemos e seremos acrescentados em determinada área. Buscar aquilo que não foi canalizado para nós é deixar de agir aonde nos foi semeado, certo? 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Resposta: no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento, e a mulher, pela evolução de sua sensibilidade, em todos os climas e situações, através dos tempos, está, na atualidade, em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Pelas facilidades que existem na face da Terra atualmente, facilidades de buscar as paixões inferiores, nós vemos muitas vezes aqueles que reencarnam em corpos masculinos, perdendo-se e deixando de lado a tarefa a qual foram chamados, ou levando-se a perder. Não todos, claro, muitas vezes. Por isso que a questão de se reencarnar num corpo feminino traz esta forma mais firme de exercer a mediunidade. 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Resposta: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com a dedicação sincera e fraterna, pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, nós não podemos dizer que se eu tenho a faculdade mediúnica de ver os espíritos, se o outro tem de sentir, se a outra pessoa é intuitiva, quem é melhor? Não. Aquela realizada de coração está agindo bem, e é isso que importa. Não há diferenças de ser melhor ou pior. 387. Qual a maior necessidade do médium? Resposta: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Portanto, eduquemo-nos a nós mesmas, de forma fraterna, solidária, através da mediunidade com Jesus, e estaremos agindo de forma correta. 388. Nos trabalhos mediúnicos temos de considerar igualmente
os imperativos, da especialização? Resposta: o homem do mundo, no círculo das obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável nas esferas de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais, que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é a mais necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Portanto, busquemos florescer aonde Deus nos plantou e estaremos realizando de forma mais firme, concreta e direta ao que fomos chamados com amor, um mandato mediúnico. 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Resposta: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as suas bênçãos divinas. Todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Portanto, nós colhemos exatamente o que semeamos, lei da vida. Se semearmos com amor, colheremos com amor. Semeando o vento, colheremos tempestade. Se fizermos jus ao nosso mandato mediúnico, a tarefa mediúnica, ela será aflorada, ela será ampliada, mas, da mesma maneira, ficaremos restritos ou ficaremos, como se diz, entregues à própria sorte, quando, utilizando ela, fizermos um mal útil a nós e a outras pessoas. 390. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Resposta: onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno, ninguém vale na terra senão pela expressão de misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus, anteciparmos-nos, melhor dizendo, a ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões mediúnicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Portanto, os espíritos superiores, espiritualidade superior, não tem tempo para ficar brincando de espetáculos, combinando dia e horário para se manifestarem para realizar tarefa A, B ou C, para que possamos gravar, filmar, fazer e acontecer. Não, eles têm mais o que fazer e não se prendem a essas questões que são puramente de orgulho humano, ter que provar algo a alguém, porque a doutrina espírita prova-se por si só. 391.
Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem iniciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, isso aqui vale muito a pena a gente repetir essa questão. Os irracionais possuem mediunidade? Resposta: os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, por não ter a faculdade da inteligência do refletir como nós sobre as coisas, não desenvolve a mediunidade da mesma maneira que nós, mas fica ali cristalizado aquelas questões e podem ser utilizadas para outros fins e para o fim exato no momento certo. Então esse foi o nosso estudo de hoje, das questões 381 a 391. Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.